Olá, galera pai d'égua que é apaixonada por futebol. Bem-vindos ao BandolaCast, o podcast do torcedor paraense. Nosso segundo episódio, onde vamos falar muito sobre essa paralisação do campeonato que só atrapalhou aí o nosso certame estadual, sobre as quartas de final do Parazão 2022 e também sobre a participação de Tuna e Paysandu na segunda fase da Copa do Brasil. Estamos no YouTube e também no Spotify. E hoje eu recebo meu amigo Ítalo Souza e meu amigo Amauri Ferreira para a gente conversar muito sobre esses assuntos. Eu sou Smith Riage e já peço que você deixe o like aqui no YouTube e também siga a gente aqui no Spotify. Ítalo, meu amigo, bem-vindo. E eu queria que você comentasse a respeito desses assuntos aí, né? Primeiro, a paralisação do Campeonato Paraense pegou a gente de surpresa. Quando a gente encerrou o primeiro episódio, a gente não imaginou que isso iria acontecer, mas aconteceu. Rolou na última quarta-feira o julgamento que confirmou, né, o retorno do Campeonato Paraense nas suas quartas de final, e ficou tudo como estava, né? O Paragominas como o rebaixado, e junto com a Amazônia, e os outros classificados. Paysandu, Remo, Tuna, Bragantino, Castanhal, Águia de Marabá e Caeté, além do Tapajós. Então eu queria que você comentasse, né, sobre essa questão, infelizmente, que mancha o campeonato. É a quinta competição que a federação organiza, entre aspas, aí, que é paralisada nos tribunais, e é apenas, né, Amaury, uma consequência da bagunça que é a federação, que até hoje não tem eleição marcada e que dificilmente vai se organizar daqui para frente, e os clubes infelizmente acabam, né, sofrendo com isso, e o torcedor também, que é quem paga e paga caro por esse campeonato. Bem-vindo, amigo. Valeu, Smith, um abraço para ti, um abraço para o meu amigo Mauri e um abraço especial para você que nos acompanha aqui, acompanha o BandolaCast nesse segundo episódio. Pois é, Smith, tudo está como antes no Castelo de Abrantes. Parece que o Paragominas tinha uma carta na manga caso caísse. Esperou cair para poder trazer à tona essas questões de irregularidades. Tudo foi julgado e haveriam dois julgamentos, né? O primeiro dos atletas e depois dos times. Mas como os atletas não estavam errados, os times também não estavam errados. Então, logo na segunda-feira dessa semana, no início dessa semana, a gente já recebeu a notícia de que o Campeonato Paraense voltaria. O problema ele é estrutural, né? A federação passa por um momento muito delicado em que ela não tem presidente. Afinal, a pessoa que assume que está respondendo pela federação agora, que é a Graciete Maués, ela está lá por uma questão protocolar, por uma questão estatutária, e por isso a federação não tem uma autoridade central. Prova disso nas entrevistas, durante as pessoas que afirmam, ou então que as pessoas que apontam o que vai acontecer com o campeonato, não é a presidente Graciete, né? É geralmente o Maurício Bororó, enfim, é o de secretário de competição, é o responsável do campeonato, enfim. Então, tanto prova que não existe essa autoridade central na federação, né, nesse momento particularmente. Mas sabemos que, e como o Smith colocou bem, como já é o quinto campeonato seguido em que há esse problema, a gente percebe que a federação em si ela tem uma estrutura muito arcaica, né? Há uma rede ali de amizade, de troca de votos, que acaba por complementar uma cultura muito arcaica e muito prejudicial ao campeonato. Não à toa, esses prejuízos não são somente no âmbito financeiro, se a gente fosse colocar em questão. Por exemplo, a Tuna já tinha ido para Bragança quando o campeonato foi paralisado, o Castanhal estava na estrada indo para Marabá, e a gente sabe que nós que somos do estado sabemos que Marabá é muito distante, né? A gente sabe que a ida para Marabá é um problema pelas estradas, a viagem é muito conturbada, então a questão não é somente financeira. O Tapajós também, que é um time que não está na sua cidade de origem, né? Está jogando
manda os jogos em Belém e está sediado ali aqui pela região metropolitana, gasta em torno de R$ 6.000 por semana para manter o elenco aqui. Então, os gastos financeiros são muito grandes. E, para além, há um desgaste não só na imagem do campeonato, mas o campeonato se torna cada vez menos atrativo, seja para investimentos financeiros de patrocinadores, não à toa que o campeonato é sustentado pelo governo do estado, a gente não tem patrocínio externo muito grande, e também perde visibilidade para torcedores e para pessoas que acompanham futebol fora do estado, e perde também, ou melhor, faz com que jogadores não queiram ainda mais vir para o Parazão. A gente sabe que, especialmente Remo e Paysandu, sofrem com isso, só conseguem seus reforços mais importantes, vamos colocar assim, já na reta final do Parazão, na grande maioria das vezes, porque os jogadores não querem jogar o Parazão, por ser um campeonato completamente desorganizado, por sofrer com gramados completamente impossíveis de se praticar futebol, e porque a visibilidade é muito pequena. E ela vai ser cada vez menor, já que a gente não tem uma entidade que possa realmente sentar à mesa, juntar os clubes e falar, não, o campeonato vai ser assim, vamos organizar o campeonato assim, assim, assado. Então, o problema ele é estrutural, passa por uma questão momentânea da federação estar acéfala, sem comando, e precisa, com urgência, ser resolvido, até por isso que o nosso campeonato está se tornando aí, com todo respeito aos outros campeonatos do Norte, mas o nosso está se tornando um campeonato muito próximo ao que é no Acre, ao que é em Roraima, ao que até em Manaus, que são campeonatos com menos visibilidade que o nosso tem. Então, o nosso campeonato está caminhando ainda para ficar ainda menos visível. Perfeito. Olha, até errei aqui, porque eu falei que era na última quarta-feira. Quarta-feira foi ontem, pessoal. Então foi na última segunda-feira, tá? Dia 14, o julgamento ali que culminou com esse retorno do Parazão. E é isso mesmo, né, Amauri? Como o Ítalo falou, o Parazão, ele só tem ainda uma certa importância e até mesmo essa ajuda que o governo do estado dá para os clubes, porque para mim isso é ajuda, isso não é patrocínio, até porque é dinheiro público, porque existe um grande público interessado ainda. Só que eu vejo que o torcedor paraense ele está cada dia mais cansado de toda essa zona que é o Parazão, sabe? Porque assim, antigamente as pessoas romantizavam essa bagunça. Ah, o Parazão é isso mesmo, o Parazão é um campeonato desorganizado, com muita chuva, com gramados ruins, com uma péssima organização da federação, com os clubes não tendo de jogar, enfim. Agora não, agora a gente vê que o torcedor paraense, principalmente depois dos fracassos da dupla Repá, que são os dois que mais trazem, né, visibilidade para o campeonato, a gente vê que o Parazão ele vai perdendo esse interesse. E o que eu fico preocupado é que futuramente a gente pode não ter mais esse apoio do governo do Estado. O governo do Estado, se trocar de gestão aí futuramente e cansar de investir, ele pode muito bem deixar de ajudar. E como é que esses clubes vão atrás de um investimento? Vão sair da zona de conforto de procurar um investimento? Porque eu lembro da época que o Parazão não tinha transmissão pela TV Cultura e os clubes, meu Deus, ficavam sempre com os pires nas mãos, as marcas dos seus patrocinadores não eram expostas. Então era um campeonato muito deficitário. E vou dizer, o que o Ítalo falou foi muito verdade. Se não fosse o torcedor paraense, o Parazão seria igualzinho, um acreano, um roraimense, um amapaense, enfim. Esses campeonatos que não têm esse apelo que tem o Parazão. E detalhe, a federação, né, Mauri e Ítalo, quer criar agora a terceira divisão do nosso futebol, que é algo assim, sinceramente, olha, parece piada, porque não consegue organizar nem a primeira divisão, a segundinha, o campeonato inchado, mal organizado. Imagine o nível de uma terceira divisão. Enfim, Amaury, bem-vindo, queria te escutar a respeito desse assunto, porque eu sei que a gente está cansado e farto de falar. Então, a gente fala muito e a única coisa que tu falaste dos campeonatos ali, até a meados da década de 2000, que não tinha a transmissão da TV Cultura, o que fazia esses campeonatos respirarem era o nosso clássico. Tu falaste bem, era o nosso clássico. O campeonato era deficitário. E aí, ao longo desse tempo, depois com a transmissão da TV Cultura, com a divulgação,
Eu achei que até houve uma melhora no envelopamento do campeonato, porque a organização ela continuava com briga na justiça. Eu acho que todos nós aqui nós vamos lembrar, em 2013, o Santa Cruz de Cuiarana, o campeonato ficou paralisado por 2 semanas. E o Santa Cruz se recusou a jogar com o Paysandu, aí levou WO, e aí era uma semifinal de segundo turno, e aí entrou na justiça, o campeonato foi paralisado, ficou 2 semanas paralisado. Então, infelizmente, isso é uma coisa que eu não consigo Pô, eu sou torcedor de arquibancada e tal, eu tenho um olhar do futebol mais romântico, mas isso aí não é futebol raiz, isso aí é avacalhação, pô. Isso é avacalhação. E uma outra coisa que me chamou a atenção da denúncia do Paragominas, porque eu ouvi muitos comentários de gente dizendo, não, mas pô, os clubes têm que tomar cuidado. Eu concordo, mas a federação permitir porque a gente tem muitos jogadores que jogam, passam em times da primeira e da segunda divisão. E a federação abrir margem por não ter um cadastro de jogadores, de não divulgar a situação, se ele está regularizado ou não, se ele tem penas a cumprir. O cara jogar não sei quantos jogos da segunda divisão, e aí quando ele vai jogar no outro ano na primeira divisão do Campeonato Paraense, aí aparece uma denúncia. Ou seja, isso é falta de organização, é desleixo, que chega no ponto de um clube rebaixado causar todo esse tumulto. A federação anulou, o campeonato vai voltar e é isso. E a gente vê a organização de campeonato, e eu acho que até dei esse exemplo no programa passado. A cada reunião, conselho arbitral para formalizar um formato é uma confusão. É uma confusão. O exemplo que eu vou falar agora, eu acho que eu dei no programa passado. No campeonato de 2020, o campeonato ele ia ser parecido como era esse, só que iam ser 2 grupos de 5, 10 times. E aí ia ser turno único, ia ter um Repá, e o Repá, comando do Remo. A diretoria do Paysandu foi lá na federação, fez a federação mudou o formato para ser turno único e de volta. Então, assim, não há um consenso, a federação meio muito perdida. Todo ano muda o formato não tem um formato regular, o formato não é regular, ele muda quase todo ano. 2, 3 anos para mudar, pô, 2, 3 anos não é uma regularidade de campeonato, pô. Ela mudou ali de 2015 por causa das datas da CBF. Porque antes eram 7 rodadas, 2 turnos e tal, eram muitas datas, e aí ela teve que enxugar. Foi por isso que ela mudou. E nessas mudanças continuam essas variações e ninguém sabe. E aí, ano passado a gente pode até dar um desconto que teve a pandemia, e aí não teve rebaixamento, não caiu ninguém, aí até vai. Mas isso não pode esconder a inabilidade da Federação Paraense de organizar um campeonato e de dar margem, por ser mal organizado, dar margem para um cara ter jogado X partidas irregularmente numa divisão inferior, chegar na primeira divisão e descobrirem numa fase aguda que o cara tá irregular. Então, chamaste atenção para a terceira divisão, eu peguei um susto quando eu vi isso. Fiquei assim, peraí, meu irmão, terceira divisão... Enfim, eu acho que no mais é isso. A federação não sabe organizar, é totalmente incapaz. O Campeonato Paraense hoje, eu acho que avançou muito em termos de mídia, só que aí o envelopamento da cultura é legal, mas aí o cara vai ver, pô, o campeonato tá parado por briga na justiça, porque a federação deixou um cara irregular jogar, e realmente perde o interesse. Isso que tu falaste, Dmitry, eu também acho muito verdade. As pessoas, nós paraenses, o torcedor paraense, ele tá começando a ver, pô, esse campeonato, pô, essa federação não tem credibilidade, esse campeonato, pô, toda hora tá parando, aí parou por causa da questão de outeiro, e parou por causa de questão judicial. Aliás, sobre essa questão de outeiro, eu queria até destacar isso. Isso é outra coisa que a federação não poderia permitir. Se tu tem um local onde é de difícil acesso por causa da questão da ponte, então você evita esse local. Ah, não, pô, tem problema no deslocamento pauteiro? Não, vamos marcar para Curuzu.
O Maurício Bororó até deu uma entrevista dizendo, não, mas foi o Amazônia que pediu, mas a federação tinha que chegar e falar, olha, a gente não tem como mandar a polícia militar, garantir a segurança para a realização de um jogo, então vamos fazer na capital, vamos fazer na Curuzu. Então, essas coisas eu acho que deixa nós, torcedores, muito de saco cheio e ver que a federação é uma bagunça atrás da outra. Ídolo, levantou a mão e queria falar? Sim, o Amorim falou que é uma federação que cria, né, que dá brechas para que isso aconteça, em relação à denúncia do Paragominas. E que a gente ia falar em breve, né, já adiantando, entrando para a gente estar nesse assunto. Paragominas esse que já, segundo a mídia, o presidente já tem novas denúncias e de que, pelo visto, parece que já vai mais uma vez entrar na justiça dessa vez ele não revelou quem seria, mas que ainda segue nessa pauta de atletas irregulares. Isso é um problema muito grande, porque enfim, vai ficar sempre essa abertura amadora de qualquer um ficar toda hora levantando questões porque caiu. Isso é um problema muito grande, né? E sobre a terceira divisão, é completamente surreal, cara. É completamente surreal. Falando de segunda divisão, completamente inchada, não se tem, se no Campeonato Paraense Profissional da famosa Série A, né, que eles colocaram, agora mudar o nome, colocaram Série A, Série B para segundinha e Série A para o campeonato, enfim. A gente já tem uma dificuldade de encontrar locais, estádios. A segundinha simplesmente não tem onde, cara. Não tem onde, né? Há estádios em que o campo termina e a menos de 2 metros começa um muro. Assim, é completamente surreal ter um muro ao lado do campo, velho. Qualquer atleta ali que caiu, o cara pode se bater grave. Inclusive, aconteceu no segundo dia do ano passado. Não sei se é o Parque do Bacurau, eu não vou lembrar agora qual o nome do local, em que o atleta deu de cabeça no muro, velho. Ou então jogar no Seju. O Seju é feito para juventude, é feito para campeonatos ou de base ou campeonatos amadores. Não tem como jogar um jogo profissional no Seju. Então, o Seju ocorreu na segundinha passada, né? 2021, jogos simultâneos no Seju, um do lado do outro. E quem conhece sabe, né, que não tem divisão, é um do lado do outro, é literalmente um do lado do outro. Então, enfim, único motivo que eu consigo enxergar na terceira divisão é conseguir mais votos de chapa. A única coisa que parece que a UFPF leva em consideração, porque futebol não tem como. Exatamente, meu amigo. É a única explicação, é a política. Diga, Mauri. Eu só queria completar isso aí que o Ítalo falou do Seju. Isso aí causa mais espanto, porque é um campeonato profissional. Não parece que é um campeonato profissional. Com muro, eu acho que foi no Parque do Bacurau mesmo. Se eu não me engano, foi o jogo Cametá e Parauapebas, se eu não estiver enganado. Eu vou dar uma checada. E eu só queria falar isso. Não parece que é um campeonato profissional, de você ter vários campos num espaço que é para jovens, num espaço que é para educação e esporte de jovens e adolescentes, e você tem um campeonato profissional de uma federação profissional acontecendo. Isso aí realmente de espantar. E só uma coisa, só para levantar uma pequena polêmica aqui e a gente partir para o próximo tópico. Será que agora, com o Mangueirão indo, né, para uma reforma aí que até vai trazer a seleção brasileira para Belém, né, mais um indício de que muita gente não vai querer largar a teta, tanto na federação quanto nos clubes mesmo? Tipo, é muito fácil hoje tu abrir um clube profissional em Belém, cara. Basta tu ter um uniforme, um CNPJ e se filiar na federação. É muito simples. Então, de verdade, é até chato de ficar dando muito assunto para esse tema, porque é algo assim inacreditável. Sério, quando eu escutei e li a notícia da terceira divisão, eu quis rir, de verdade. Bom, só lembrando
os confrontos aí das quartas de final do Parazão, no próximo sábado, 3h30 da tarde, lá no estádio do Diogão, em Bragança, Caeté e Clube do Remo. E às 17 horas, tá? Oi, amor. Deixa eu só completar aqui que tu falaste do Mangueirão, acho que a gente tem que falar isso. Eu acho que o que tu falaste faz muito sentido, porque a reforma do Mangueirão, o Mangueirão não poder ser utilizado, desencadeou tudo isso aí. E aí, como o Mangueirão vai estar bonito, vai ter um estádio, aí o pessoal vai correr pro Mangueirão e vai continuar time participando do campeonato sem ter estádio, sem ter condições de receber. Eu concordo 100% contigo nisso aí. Exato. Só tomara que não avacalhem igual era o Mangueirão antigo, que até futebol amador ali, com todo respeito, acontecia no gramado. Ítalo, quer falar alguma coisa? Só antes de tu falar das quartas, para a gente fechar essa polêmica, para a gente falar mais de futebol, mesmo desse amadorismo terrível, tu falaste que só precisa ter um escudo e uniforme. Eu acho, Smith, que precisa só mesmo é ter a taxa, tá? Tu pagando a taxa de filiação, depois tu resolve aí se tu vai ter escudo, vai ter uniforme. O famoso jeitinho brasileiro, não vai empurrando com a barriga. Só precisa ter o CNPJ, não precisa nem ter sede. Cara, é incrível isso, impressionante, olha. Aliás, todo ano na segundinha aparece um time aí dos bairros periféricos de Belém que se tornaram profissionais. É o nosso futebol paraense, pessoal. Bom, só complementando, tá? Os 4 jogos aí das quartas de final. Caeté e Clube do Remo, às 3h30 da tarde, no próximo sábado, lá no estádio Diogão, em Bragança. Às 17 horas, lá no Zinho Oliveira, Águia e Castanhal. Aliás, o jogo da volta entre Castanhal e Águia precisa definir o local. Não será em Castanhal, tá? Tuna e Bragantino e Tuna no próximo domingo, às 3h30 da tarde, lá no Diogão. Jogo de ida, pessoal. E no domingo, pela manhã, lá no estádio do Souza, 9h30, Tapajós e Paysandu. Queria rapidamente que vocês falassem sobre os palpites de vocês para essas quartas de final aí do Parazão nesses jogos de ida. Vai lá, Ítalo. Eu acho que fora da dupla Repá, a gente sabe que o favoritismo sempre é deles. Acho que o Remo vai encontrar uma certa dificuldade com o Caeté, não porque acho que o Remo não esteja fraco, simplesmente não é por isso, mas é porque acho que o Caeté é dos times do interior o mais bem treinado. É um time chato, passa pela experiência do Josué Teixeira, então acho que vai ser um jogo interessante. Acho que o jogo do Paysandu é mais confortável. No duelo entre Águia e Castanhal, acho que é o jogo mais competitivo, mais acirrado, perdão, das quartas. Acho que vai ser um jogo bem interessante. Os 2 times que cresceram no campeonato, estavam indo mal, e cresceram no campeonato. E, inclusive, Smith, salvo engano, já está oficializado que a volta vai ser no estádio do Souza. O jogo que não pode ser em Castanhal. Que aí já causou um grande reboliço, e a gente pode entrar nisso depois. Mas... E Tuna e Bragantino, é claro que eu preciso dar o... Eu não gosto de dar o favoritismo, né? A minha torcida vai ser, obviamente, pro meu time. Acho que vai ser muito difícil jogar com o Bragantino em Bragança, sempre é complicado. O Bragantino tem uma torcida que frequenta mesmo os estádios. E vai ser domingo, né? Então, geralmente nota-se que vai ter uma presença de público em Bragança grande. O que é outro problema da paralisação, né? Porque aí os jogos vão rolar no meio de semana. Jogo meio de semana, eu acho que todo mundo, a gente trabalha, como é que a gente vai, e é horrível, é terrível jogo meio de semana, mas enfim, né? Pelo menos se fosse à noite, mas enfim. E aí os jogos voltam a ser jogos voltam a ser no meio de semana, então é complicado o jogo de volta da Tuna, enfim. Mas acho que meus palpites são esses. E aí, Amaury? Então, o Paysandu é muito favorito, evidente. Sou suspeito para falar, mas é bem evidente. É evidente. É só a gente ver o campeonato. Embora tenha umas coisas que eu vou ponderar. Quando a gente passar para um outro assunto, eu vou ponderar. O Paysandu é bem favorito. O Remo é favorito contra o Caeté, apesar que o Remo vem aí aos trancos e barrancos, mas eu acho favorito, sim. Apesar do Caeté ser um bom time, ser bem organizado.
O Águia e Castanhal eu não arrisco, não. Eu acho esses dois aí bem... Foram dois times que renasceram no campeonato. O Castanhal de uma forma, com uma goleada em cima do Paysandu. E o Águia trocou o comando, trocou o Samuel Cândido pelo Vando. E o Águia cresceu muito no campeonato, tanto que ele se classificou com o Paysandu antecipadamente, tranquilamente, até porque o grupo, o Amazon, até porque o grupo, não desmerecendo o trabalho do Paysandu e do Águia, mas o Paragominas e o Amazônia foram os dois rebaixados, não era um grupo muito claro ali a discrepância, não tão equilibrado quanto os outros dois eram muito equilibrados, muito mesmo. Tuna e Bragantino eu acho um confronto também igual, mas eu acho o Bragantino um pouquinho melhor. O time do Bragantino me parece mais organizado, ele me parece mais... A Tuna eu achava, quando a gente fez aquele primeiro programa, que depois daquela classificação com o Novo Horizontino, ela ia... Aí ela ganhou do Caeté e classificou em primeiro. Eu falei, pô, a Tuna vem embalada. Agora ela jogou pela Copa do Brasil, ela foi eliminada e parou aí mais de uma semana, não sei. Eu acho que o Ítalo pode até falar se deu uma quebrada aí no ritmo que a Tuna vinha. Com certeza deve ter dado. Então, assim, acho que o Bragantino tem um pequeno favoritismo. É um time bem mais arrumado pelo Rogerinho Gameleira. Então, fica nisso. Acho que Águia e Castanhal é o único confronto que eu não conseguiria arriscar. Dois times que cresceram e que chegam bem aí para essas quartas de final. Salvo engano, o Rogerinho já caiu no Bragantino, né? Já foi demitido de lá do Bragantino, o Rogerinho, salvo engano. E o que tu falou a respeito do confronto entre Castanhal e Águia, eu acho que é um confronto assim equilibrado, mas é um confronto tecnicamente equilibrado. Eu acho que vai ser um confronto que vai sair bastante gols. Porque o Águia foi uma equipe que melhorou bastante com o Vando e o Robson Melo no Castanhal também conseguiu melhorar a equipe do Castanhal. Então vai ser um confronto mais equilibrado assim, a questão ofensiva. O confronto entre Tuna e Bragantino, eu acho que vai ser um confronto mais equilibrado na parte defensiva. Até porque eu vejo o time da Tuna assim, mais com essa característica defensiva e o Bragantino também. Salvo engano, também o Emerson Bacas já saiu do Bragantino, foi o Paysandu, né? Salvo engano, já foi o Paysandu, já o Emerson Bacas. Queria até confirmar essa aí, a Maurício, essa informação depois. Em relação à dupla repausa, acho que o Paysandu é muito favorito contra o Tapajós. Tanto é que foi o melhor time da primeira fase, o Tapajós foi o pior da primeira fase. E o confronto entre Remo e Caeté, assim, é um confronto equilibrado, mas para mim vai depender muito das condições de gramado lá em Bragança e, claro, do resultado de lá, porque se o Remo perder de 2-0, assim, fica bem complicado de reverter, porque o Remo ofensivamente tem muitos problemas, e eu me preocupo com esse confronto aí como torcedor, porque o time do Josué Teixeira não é uma equipe boba. Mas assim, me preocupo mais porque o Remo tem muitas deficiências ofensivas e o Bonamigo vai ter que tirar um coelho da cartola para resolver isso. Então, acho que o Remo é favorito, mas esse primeiro jogo ele vai definir muita coisa, tá? Aí depois, na semana que vem, além da gente falar dos jogos desse final de semana, dos jogos de ida, a gente vai falar também do prognóstico para quem chega nas semifinais. Mas agora eu queria que a gente conversasse sobre as participações de Tuna e Paysandu na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, a Tuna lá no estádio Castelão fez um jogo ali de Davi contra Golias, né? Foi uma Tuna que praticamente 90 minutos se defendeu. O time do Emerson Almeida não teve forças para tentar atacar ali o Ceará, que é uma equipe de primeira divisão, a gente sabe. E uma noite ali inspirada do goleiro Vitor Lube, que evitou um placar mais elevado para a equipe cearense. No final, acho que a Tuna sentiu a parte física e acabou tomando os gols. E ontem, rapaz, na última quinta-feira aí, na última quarta-feira, perdão, rapaz, eu sinceramente me assustei com esse segundo tempo do Paysandu, falhas individuais na defesa. Para mim, o Márcio Fernandes colaborou muito para essa derrota, o Amaury vai falar com mais propriedade. Mas, enfim, encerram aí as participações na segunda fase, deixaram de receber R$1.900.000, e agora o Remo vai aguardar aí no próximo dia 28 o sorteio da terceira fase, provavelmente com uma equipe que vai disputar a Libertadores. O Remo está no pote 2, vai aí aguardar o seu adversário que vem do pote 1. Enfim, quero começar com o Ítalo, né? O jogo da Tuna, que foi na última terça-feira, lá no Castelão.
Ítalo, meu amigo, o que aconteceu com a Tuna? E se você acha que a campanha da Tuna foi digna aí dessa participação na segunda fase aí da Copa do Brasil? Como tu falaste, Smith, foi um confronto de Davi contra Golias. E ter um dia de Davi seria muito, muito apoteótico, assim. Sinceramente, o jogo foi. Eu não vou dizer que foi abaixo das minhas expectativas, mas eu acho que o jogo poderia, na minha concepção, ia ser pior. Eu acho que o placar que o Paysandu, que a CSA aplicou no Paysandu, era mais possível que o Ceará aplicasse a Tuna disso ou mais. Durante 60, 70 minutos do jogo, a Tuna fez o que ela pôde. Dentro da realidade dela, ela fez o que ela pôde. Não digo que foi um bom jogo. Não foi um bom jogo, não só pelo placar, mas porque faltou, a Tuna abdicou do futebol em muitos momentos. E acho que isso não é só por opção tática. Eu acho que isso também parte da anulação que o Ceará fazia às possíveis jogadas da Tuna. Foram mínimas. Eu acho que, salvo engano, na casa das dezenas as finalizações do Ceará contra 2 ou 3 da Tuna durante todo o jogo. Aquilo era de se esperar, sem dúvida alguma. Não só por ser um time de Série A, mas porque é um time consolidado na Série A, um time que disputa campeonato, um time que vai disputar a Sul-Americana. E muita gente falou, poxa, mas perdeu para o Iguatu e tal. É verdade, mas a gente tem que parar para lembrar que o campeonato cearense não é que nem o campeonato paraense, né? O Ceará começou a jogar o campeonato cearense de uma forma bem recente. Eles só entram na outra fase. E o cearense não é importante para Fortaleza e Ceará. O que é importante para Fortaleza e Ceará é a Copa do Nordeste, em âmbito regional. Então eles não vão com força máxima para o cearense, eles vão com força máxima de forma regional para a Copa do Nordeste e, é claro, para outras competições que eles têm a seguir. Agora, eu acho que a Tuna fez o que ela pôde, sinceramente. Eu não fico assim. Para mim, não foi uma lástima, uma tristeza muito grande, porque era de uma realidade muito abissal. O salário do Vina, que foi um dos autores dos autores dos 2 gols, né? Fez o primeiro gol. O salário do Vina, ele paga com sobra toda a folha salarial da Tuna. Para a gente ter uma ideia do desnível financeiro dos 2 times e também da disparidade não técnica, mas também técnica e estrutural das 2 equipes, né? Eu acho que numa brincadeira simples, a gente pode falar que nesse ano, em 2022, o Ceará investiu em futebol aquilo que a Tuna não investe nos últimos 20 anos, somados. Então era de uma disparidade muito grande. Foi o primeiro jogo da Tuna fora do Pará em 15 anos. Então, eu acho que o processo de reconstrução ele passa por altos e baixos, né? E a Tuna não era favorita ainda na primeira fase, né? Passar a primeira fase já foi um puta avanço. E ela podia, jogando em casa, ela conseguiu, em casa entre aspas, né? Jogando em Belém, ela conseguiu propor mais o jogo. Agora, jogando no Castelão com o público do Ceará, que a gente sabe que é um time de muita massa, assim, ao lado do Fortaleza e tal. E a pressão e as peças do Ceará, eu acho que a Tuna fez o que ela pôde. É claro, abdicou do futebol em certos momentos, não conseguiu de forma alguma infiltrar a linha do Ceará, e o resultado foi esse. Eu não fico assim extremamente decepcionado, mas é claro que podia ter sido melhor, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a questão agora, a minha preocupação maior, e de muitos torcedores, era essa ressaca moral da derrota, que o Amaury até falou, até que ponto isso pode abalar para o próximo jogo. Porque, para mim, os jogos mais importantes são esses que vêm agora, são os jogos do ano. Os jogos do ano da Tuna são esses 2, porque é o que garante vaga para a próxima fase, para a próxima Série D. Então, para que ela saia do ostracismo, esses são os jogos mais importantes. Então, acho que essa é a minha análise. A minha análise passa por esses lados aí. Perfeito, meu amigo. E aí, Amaury?
se a Tuna fez uma participação digna, né, caiu de pé lá contra o Ceará, um placar assim normal, 2-0, um placar normal, e o Ceará, que como o Ítalo falou, está aí em processo, né, de construção, de time do Thiago Nunes, mas que para mim também pecou muito nas finalizações e na organização ofensiva desse jogo, não pode se dizer o mesmo do CSA, que aproveitou as chances que o Paysandu deu para ele ontem. E foi incrível esse confronto, foi incrível mesmo, porque primeiro tempo o Paysandu teve até chance ali com o Marlon, que foi o melhor homem em campo para mim nessa partida, mas que a defesa ontem não conseguiu se entender. E o trabalho do Mozart lá no CSA é um trabalho consolidado por isso, porque tem um elenco já qualificado para a Série B. Ano passado ele chegou e por muito pouco não conseguiu colocar o CSA na Série A. E tinha também essa motivação porque o CSA não chegava na terceira fase. Aliás, nunca tinha chegado na terceira fase aí da Copa do Brasil, ou não chegava desde 2009, salvo engano, na terceira fase da Copa do Brasil. Mas eu queria que você falasse sobre o Paysandu. Para mim, o Paysandu ele facilitou muito o jogo ontem do CSA. Depois que o Paysandu conseguiu empatar o jogo, o Paysandu estava melhor no jogo. Gol do Darley ali. E eu queria que você falasse primeiramente sobre a configuração do time do Paysandu, que hoje joga como falso 9, para mim o Toscano não é centroavante. Aí depois as mudanças do Márcio Fernandes. E que para mim ele cometeu um grande erro quando ele tirou o Marcão, porque para mim ele queimou o Marcão e queimou também o Everton, né, que é o substituto. Enfim, Amaury, o que aconteceu com o Paysandu para ele não conseguir chegar nessa terceira fase e não conseguir pegar esse dinheiro que iria ajudar e muito o Paysandu nesse ano aí que busca esse acesso para a Série B? Então vamos lá, só para confirmar para a nossa audiência aí algumas informações. O Rogerinho foi demitido uma rodada antes do fim da primeira fase do Parazão, no clássico contra o Caeté. Ele fez a campanha inteira e o Marquinhos Taira, que é o auxiliar técnico, vai comandar o Bragantino contra a Tuna. E o Emerson Bacas ainda não temos confirmação. Então, só para deixar tudo certo. Falando do Paysandu, cara, é o seguinte. A gente tem que começar partindo do princípio que o primeiro tempo era muito claro a diferença da qualidade dos dois times. Era muito claro que era um time de Série B contra um time de Série C. E eu esperava isso do CSA dominando o jogo e indo para cima, e o Paysandu muito confuso na marcação, se atrapalhando direto na marcação. E aí teve as chances de longe, o Marlon chuta bem de fora da área, tentando de longe, uma na trave e outra deu trabalho pro goleiro do CSA. E aí, cara, vem uma coisa que eu falei no programa passado, que é das duas duplas de zaga. Naquele programa passado a gente repercutiu a goleada que o Paysandu levou contra o Castanhal. Era a dupla de zaga reserva, em tese, que era o Kerf e o Everton. E, enfim, ontem protagonizou, enfim, vamos chegar lá. E eu chamei a atenção que tanto eles, reservas, naquele jogo contra o Castanhal, tanto quanto os titulares que jogaram boa parte do Campeonato Paraense, eles tinham esses momentos de insegurança, de vacilos, e o primeiro gol é claramente um vacilo. O primeiro gol é claramente um vacilo, ainda é porque o cara cabeceia na primeira trave, a bola vai para o meio da área, tá a marcação toda desarmada, todo mundo mal posicionado, aí sobra para o Werley que faz o gol. É um gol meio chorado até, mas é fruto do mau posicionamento da defesa. Defesa muito mal posicionada, que vai todo mundo pro lance, a bola sobra pro cara, o cara tá lá, o cara vai livre, consegue cabecear, o outro tem espaço para pegar uma sobra e fazer o gol. E o CSA no primeiro tempo, ele depois desse gol, ele gostou do jogo, ele foi para cima. Ele poderia ter feito mais. Mas aí acaba o primeiro tempo 1-0. E aí o Paysandu volta no segundo tempo. O Darley e o Toscano jogam muito bem. O Toscano não é centroavante, eu concordo contigo. E a torcida do Paysandu até pega no pé dele porque ele não faz gol, mas só que eu acho que nem é a função que o Márcio pede. Ele joga como um segundo atacante caindo pela beirada. O que eu vejo de problema nisso é... E ele, quando ele e o Ricardinho começam a trocar figurinhas ali do lado que eles jogam,
sai jogadas interessantes, o jogo flui por ali. Só que aí o problema é o seguinte, o cara não aguenta jogar tudo. Tem que ter uma peça de reposição para ele. E o Paysandu começa bem, o Toscano e o Darley chamando o jogo, dando trabalho para o CSA até que o Darley empata. O Paysandu bem no jogo, e aí quando a gente vê esse 1-1, a gente pensou, pô, agora vai, vambora. Tem jogo, tá 1-1, ó, vamos tentar virar, começa o ímpeto. Mas aí vem de novo, bola alta, o Marcão falha e o Wesley dá uma flechada, uma cabeçada do cacete, uma cabeçada forte e faz 2-1. E aí isso aí, todo mundo entrou em parafuso, todo mundo entrou em desespero. Aí o Márcio Fernandes queimou o Marcão, queimou o Marcão. E aí depois sai aquele gol, que é o gol do Ian, naquela furada do Everton, que, meu Deus do céu. O cara entrou frio no jogo, o cara entrou numa roubadaça o cara entrou. E o 3-1, e ali o Paysandu já tinha psicologicamente ido, já estava em frangalhos, e o jogo foi definido nesses 3-1. O quarto gol, tudo aberto, e aí já é desespero, já, e tá. Então, assim, eu esperava até uma derrota, mas eu não esperava que o Paysandu fosse ser abatido com a facilidade que ele foi. Porque, e aí é uma coisa que a gente tem que rever. Saiu o segundo gol na falha, o Márcio podia chegar e falar assim, olha, peraí, calma, a gente começou bem o segundo tempo, vamos ver como é que a gente leva até aqui, vamos ver, pô, a gente começou bem, a gente começou no ritmo legal, a gente chegou a empatar, dá tranquilidade pra galera, principalmente lá na defesa, que foi o estopim de tudo, mas aí não, ele faz essas 3 substituições, é um desespero, o time se desmonta, até o painel tático do time se desmonta completamente, e o Paysandu é abatido desse jeito. Então, é assim, a diferença, eu até falei, o CSA é favorito, mas não era para ser com essas falhas todas, não era para ser com a facilidade até que o CSA teve. Então, e o Paysandu tem que prestar muito atenção, até para... Tudo bem que o Tapajós não é o CSA, mas é um adversário que, na fase de grupos, parou o Paysandu. Então, eu nem vou entrar muito no discurso da torcida. Ah, porque o sol. Ah, porque contra o Castanhal era a Lama. A Lama contribuiu, mas só que esses erros... Aí pegou o time qualificado e aí escancarou todas as deficiências da defesa, as deficiências até no setor de criação, embora o Ricardinho e o Ricardinho faça todo o trabalho ali, ele converse muito, mas é um time bem lento na hora de ir para o ataque. E o Marcelo Toscano, que é o cara que faz uma movimentação interessante, ele não é centroavante, mas ele faz uma movimentação interessante, ele não aguenta os 90 minutos. Então, faltam essas coisas que a própria... Aí, para a direção, isso aí a gente olhando para a Série C. Pro decorrer do Campeonato Paraense, o Márcio tem que fazer os ajustes necessários, porque você aí vai ter pelo menos mais 6 jogos, 2 quartas de final, 2 semifinais e 2 finais. Faz os ajustes necessários para levar pelo menos o time conseguir conquistar o tricampeonato. Agora, para a Série C, tem que ter peça de reposição. Tem que prestar atenção nessas falhas da defesa. Tem que ver que as 2 duplas de zaga são passíveis de crítica. E tem que ver uma saída para esses jogadores mais experientes, para o Ricardinho. O Ricardinho vai ficar pegando a bola diante da defesa, vai ficar voltando toda hora para ficar armando o jogo, o cara não vai aguentar uma hora. Mesma coisa o Toscano. Então, esses pontos que o Paysandu tem que prestar atenção. No mais, eu até esperava uma derrota, o CSA era bem superior, mas do jeito, da facilidade que o CSA encontrou e das brechas que o Paysandu deu e das falhas horrorosas, tanto de bola alta e tanto aquela do Everton lá, que, pelo amor de Deus, não cabia ser uma eliminação tão ruim quanto foi. E Amaury, 2 perguntas para ti, só para a gente encerrar aqui esse assunto da Copa do Brasil. Essa derrota, ela vai fazer com que o torcedor do Paysandu também tenha a ciência de que está longe do ideal, porque
dava a impressão que o Paysandu estava montando um elenco muito bom e tal, folha alta, e que precisava só de alguns ajustes no elenco para começar a Série C como objetivo. Acho que essa derrota, ela acachapa aí muita coisa, né, que tem que melhorar. E também eu queria que você comentasse a respeito da escolha do Márcio Fernandes não ter colocado o Dioguinho ontem, porque eu vi muita gente reclamando nas redes sociais que o Dioguinho não jogou, né? E, inclusive, ele escolheu lá o Enan para entrar, fez a estreia do Serginho também, que não foi bem, mas queria te escutar a respeito disso, porque ele preteriu o Dioguinho, que para muitos poderia ter mudado também a parte ofensiva do Paysandu. Vou começar aí por essa do Dioguinho. Eu acho que o Dioguinho seria interessante sim para o jogo. Ele, pelo menos nos jogos do Campeonato Paraense, ele em alguns momentos chamou a responsabilidade, chamou o jogo para ele. Então ele poderia ser esse diferencial. Vamos dizer assim, não que ele seja um velocista propriamente dito, mas ele, num eventual desgaste do Marcelo Toscano, ele poderia entrar e poderia dar uma dinâmica melhor para o ataque do Paysandu. Ele e o Darley. O Darley, sim, o Darley também é correria, então eles poderiam fazer uma dupla interessante. É a opção do Márcio. O Enan, que eu até achei uma boa contratação, mas, assim, ainda não disse que veio, então o Márcio, ele é aquela, né? Ele tinha que tomar uma decisão, tomou uma decisão errada nas substituições. Eu acho que o Dioguinho seria bem interessante, sim. Não que ele fosse resolver, mas pelo menos incendiar o ataque do Paysandu, eu acho que poderia ser. Agora, sobre a questão da torcida prestar atenção, eu acho que tem que prestar atenção, sim. Porque assim, dos jogos contra Tuna, Castanhal... contra Tuna porque foi vitória, mas Tapajós e Castanhal, que o Paysandu não ganhou, porque o Remo é um clássico, então vamos respeitar a grandeza do clássico, é o nosso rival que está do outro lado, então o empate no clássico é completamente normal. Mas o jogo contra o Tapajós e o jogo contra o Castanhal, boa parte da torcida ficou muito no gramado. Porque é 9 da manhã. Eu até chamei a atenção. O Paysandu ganhou da Tuna 9 da manhã. A Tuna é um time um pouco melhor que o time do Tapajós. Então, peraí. É difícil, é um horário bem ingrato, tanto para jogadores quanto para nós torcedores, mas vamos parar por aí. E o contra o Castanhal foi, enfim, o lamaçal. Mas isso presta atenção que falta peça de reposição no ataque, porque a gente tem, no meio e no ataque, porque nós temos dois meios de campo muito, não velhos, mas que não vão aguentar 90 minutos. O Márcio ter colocado o Serginho ontem, botar o cara para estrear, é igual o Everton, é uma roubada isso, cara. Roubadaça isso. Pô, tem um Campeonato Parense, tem jogo decisivo, mas tu vai encontrar uns adversários em comparado ao CSA e comparado a tudo que estava em jogo de passar para uma próxima fase de Copa do Brasil e meter quase 2 milhões de reais no bolso. Evita, faz o que tu tem feito durante faz as alterações que tu tem feito durante o campeonato, mantém o teu padrão. Aí tu vai botar o Everton não foi estreia, mas foi roubada. O Serginho, coitado, roubada. É meio desespero, entendeu? Pela situação, até pela forma como os gols foram saindo. Então, a torcida tá de olho, sim, principalmente no setor defensivo. Eu acho que o setor defensivo, o setor de meio para frente, ele precisa de alguns ajustes, porque eu acho que a criação do time se concentra muito nas costas do Ricardinho. Tu vai até se identificar, Smith, porque vocês têm esse problema com o Felipe Gedós, né? E um cara que é experiente e não vai aguentar. E nisso que eu falei, ser um ataque um pouco mais dinâmico. Às vezes o ataque do Paysandu é muito lento. E mais uma vez, tem que ter uma reposição para o Marcelo Toscano. E a defesa... A galera já começou a prestar atenção que é uma defesa bem segura, apesar de eu ter falado no primeiro programa, mas é uma defesa muito insegura. E no primeiro teste dela, ela entregou a paçoca em quase todos os lances. Então, a torcida, sim, a partir agora desse jogo contra o Tapajós, que ontem era
foi, vamos considerar, tirando o clássico, foi o grande primeiro teste do Paysandu, eu acho que a torcida vai começar a prestar atenção nesses detalhes, nessas bolas alçadas, nesses erros de posicionamento da defesa ser muito intranquila. Então, eu acho que vai ser bem por aí a partir de agora, porque o Campeonato Brasileiro está aí na porta. Perfeito. Aliás, nessa questão da defesa do Paysandu, eu também concordo contigo que ela está bem segura, inclusive no clássico contra o Remo. O Remo faz um gol de cabeça e mostra a deficiência. E eu acho assim preocupante para vocês que torcem o Paysandu, um cara de 37 anos ser o principal jogador. Acho que isso que é que mais preocupante, né? Porque mostra também uma deficiência na questão da criação. Smith, o gol do Brenner, ele é um pouco parecido com o gol do Erlen ontem. Sim. Um pouquinho parecido. Para mim, o gol do Erlen é pior ainda, porque foi na pequena área do Brenner, a bola vem abrindo assim, e é meio complicado para a zaga aquela bola. É mais vantagem para o centroavante. Agora, aquele do Erlen ontem foi que na pequena área o Marcão subiu assim, muito, sabe, muito fora de tempo. Né? E outra coisa que pode assim complicar vocês é justamente essas decisões do Márcio Fernandes, porque no Remo ele teve muitas decisões erradas que levaram o Remo à eliminação naquela Série C de 2019. Enfim, a gente está encerrando esse segundo episódio, tá? Um episódio um pouco mais curto, diferente do primeiro que a gente teve a apresentação, a gente teve outras coisas para falar. A gente teve um probleminha hoje também a respeito do nosso horário, por isso que a gente também vai fazer um pouco mais curto. Enfim, eu queria de verdade mais uma vez deixar um recado para a galera que está assistindo a gente e escutando. Você que está no YouTube, não pode esquecer de deixar o like de vocês e de se inscrever e acompanhar também a gente nas redes sociais, tá? Estamos no Instagram. Muito em breve estaremos também no Twitter e no Facebook, tá? E se você está escutando pelo Spotify, não deixe de seguir o BandolaCast, porque é muito importante também esse feedback de vocês nas redes sociais. Ítalo Souza, meu amigo, muito obrigado. Até o próximo episódio, onde a gente vai repercutir essas quartas de final do Parazão nos seus jogos de ida. Obrigado, amigo. Valeu, Smith, valeu, Amari. Eu que agradeço o papo sempre bem posto. Agradeço especialmente a quem nos acompanha, reforço os pedidos do Smith, acompanhe o canal, o nosso podcast nas plataformas de stream, de áudio, siga, compartilhe com o pessoal, escuta aí quando estiveres esperando o ônibus, no ônibus lotado, indo para aula, voltando, enfim, trabalho, compartilha com a galera e vamos lá conversar sobre o nosso futebol, que apesar dos pesares, ainda é uma coisa que a gente é apaixonado. Exatamente, meu amigo. Nosso futebol respira por aparelhos, mas a gente não vai deixar ele morrer nunca. Meu amigo Amaury, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Semana que vem tenho certeza que vai ter muito assunto para a gente debater aqui, falando de quarto de final do Parazão e, claro, jogos da volta aí para decidir quem serão os semifinalistas. E tomara que não tenha mais nenhuma polêmica aí com o campeonato. Obrigado, amigo. Valeu, Smith. Um forte abraço para vocês. E aí, vocês que estão assistindo, fica aí a dica, dá o like, se inscreve e segue a dica do Ítalo. Tá no trabalho, tá na rua, põe teu fone de ouvido, põe lá no Spotify bacana, escuta. E tomara que a gente volte no próximo episódio só com as revoltas dos nossos times, né? É isso aí, galera. Valeu. Valeu, galera. Assim, só mandar um abraço aqui pro meu amigo Luiz Henrique Luz, que hoje ficou nos bastidores porque ele tem uma camisa do Paragominas. O Paragominas mandou, né, uma procuração para ele não participar hoje, tá? Não, brincadeira, o Luiz teve um compromisso, por isso que ele ficou só nos bastidores hoje do nosso podcast e voltará no próximo episódio para debater muito dessas quartas de final. Galera paraense, muito obrigado. Fiquem na paz e até o próximo episódio. Não se esqueça, BandolaCast, o podcast do torcedor paraense. Um abraço, tamo junto.